A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós concluímos a lição do quarto trimestre de 2022 e agora nós vamos estar iniciando a primeira lição do primeiro trimestre de 2023, a qual o assunto que vai ser abordado nessa lição é muito bom, principalmente da atualidade a qual a igreja está vivendo. Nós vamos falar sobre o assunto sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras e ao quebrantamento ao poder de Deus. Então, interessante aqui que esse avivamento na tua obra, mas primeiro aqui, antes de falar do poder de Deus, fala do quebrantamento. E às vezes muitas pessoas estão querendo o poder de Deus, mas não estão tendo quebrantamento, né? Arrependimento, transformação de vida, viver ter fruto do Espírito. Então é interessante a pessoa ter o poder de Deus, ser avivado, mas antes de ser avivado precisa se converter a Cristo e ter arrependimento de todos os seus pecados, transformação de vida, quebrantamento, aí chega ao avivamento, então as coisas fluem, as coisas andam. Glória a Deus. Nesse primeiro assunto, na primeira lição, nós vamos falar avivamento espiritual. A segunda lição, nós vamos falar avivamento no Antigo Testamento. Quer dizer que nós já vamos aprender aqui que o avivamento não é só o Novo Testamento, no dia do Pentecoste, mas fala sobre avivamento no Antigo Testamento. A palavra, a Bíblia toda, ela fala no Antigo e na Nova Aliança, fala de avivamento. Lição 3, nós vamos falar avivamento no Novo Testamento. A lição 4, nós vamos falar o ministério avivado de Jesus. A lição 5, nós vamos falar o avivamento na vida da igreja. Lição 6, nós vamos falar o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, Estevão, um Marte avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, avivamento pentecostal no Brasil. E a lição 10, nós vamos falar avivamento na vida pessoal. Lição 11, avivamento na missão da igreja. Lição 12, vivendo no Espírito. E lição 13, aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Quero dizer para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no meu canal, às vezes você vai estar vendo pela primeira vez esse vídeo, quero dizer para você se inscrever no meu canal. Se você gostar, compartilha com outras pessoas, dá um like aí, joinha, gostei, e também ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão. Toda semana nós estamos colocando um vídeo novo para rodar, para você aí estar acompanhando nós. Para você conseguir acompanhar em primeira mão, chegar em primeira mão para você, é importante você ativar o sininho, todos, tá? E importante também você se inscrever no nosso canal. Você pode comentar também, tem o lugar de você estar comentando, e fica à vontade para compartilhar com outras pessoas nas suas redes sociais. Se estiver sendo bênção para você, não segura somente para você. Joga para frente, para outras pessoas também estar precisando aprender junto conosco. Vamos lá então, dar o início à nossa lição, primeira lição do primeiro trimestre de 2023. E essa lição, vai ser dia 1º, dia de ano novo. Algumas igrejas não vai passar essa aula, às vezes, não vai ter escola bíblica dominical, algumas igrejas. E geralmente os pastores vão estar passando essa lição na terça-feira, às vezes, no decorrer da semana. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E eu vou estar compartilhando com você o material também, a qual não tem aqui na revista, a qual eu consegui esse material. Eu vou estar te ajudando para melhorar as suas aulas. Você que tem um data show aí na sua igreja aí, você usa esse material para você estar passando, para ajudar você nas suas aulas. O texto áureo nosso diz assim: e se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então, primeiramente, nós precisamos
chamar, clamar a Deus. E aí nós precisamos se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter também dos maus caminhos. Então não existe avivamento enquanto a pessoa não se converte. Porque aqui nós vamos falar na Bíblia sobre avivamento, nós temos que entender que avivamento é diferente, às vezes, um pouco de movimento. Não podemos confundir movimento com avivamento, tá? Que as pessoas se alegram ali naquele momento, né? Pula, sapateia, né? Fica aquela emoção, até bonito, né? Principalmente quem está ministrando a palavra, né? É uma coisa bonita, mas tem que saber se a pessoa tem vida com Deus. Não adianta nada hoje falar lá em línguas estranhas, e pular, e se alegrar, chorar, mas se não tiver um comportamento de um verdadeiro servo de Deus, se não tiver se convertido de verdade. Inclusive, eu quero pedir você voltar um pouco atrás, você vai ver lá um estudo que eu tenho, o que é pecado, fala sobre o pecado, sobre a transformação, sobre arrependimento, e você está vendo lá o pecado. E eu vou estar falando sobre arrependimento. E se haver arrependimento, e se buscar, se orar, também se não orar, se não pagar preço, também não tem avivamento. Então, para nós ter um avivamento espiritual na nossa vida, precisamos também pagar preço, precisamos buscar e se humilhar perante o Senhor. A nossa verdade prática também vai estar passando para você. Fala assim, humilhar-se diante de Deus é buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos. São uma atitude que precede o avivamento espiritual. Então, para mim ter um avivamento espiritual na minha vida, ter fruto do Espírito, eu preciso me converter de verdade. Eu preciso deixar a velha prática do pecado, a velha prática desse mundo, as velhas coisas desse mundo, e me atualizar com a palavra de Deus. Se eu não estiver atualizado nas escrituras e na oração, eu não tenho um avivamento, né? Nós olhamos Abacuque, que fala sobre avivamento, mas precisa de busca. Nós olhamos Oséias, nós vemos lá vários profetas falando, Jeremias, Isaías, nós vamos vendo, mas precisa de quê? De transformação, de arrependimento, de se converter, né? Primeiramente se converter. O objetivo da nossa lição hoje, da nossa aula, primeiro vai falar sobre conceituar o avivamento. O segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então também a gente vemos a grande necessidade do povo pentecostais, o povo crente, servo de Deus, porque só tem avivamento quem é crente em Jesus Cristo. Só tem avivamento quem se converteu, quem aceitou Jesus, se converteu dos seus maus caminhos, podemos ter um avivamento. Mas para mim ter um avivamento, eu preciso buscar esse avivamento. Eu preciso me se humilhar perante a Deus, reconhecer que eu sou pecador, na oração, na transformação de vida. Já vamos entrar aqui na nossa introdução, da nossa lição. Aprendemos nesse trimestre sobre a importância de ter a vida saudável, em constante renovação. Dessa forma, estudaremos sobre o avivamento e como estar sempre ativo na presença de Deus. Interessante para nós que não é ser avivado, ter um movimento hoje e amanhã estou com a vida toda errada, não está de acordo com a palavra. O verdadeiro avivamento na nossa vida é aquela que nós temos comunhão com Deus, aquela que nós temos quebrantamento de coração e rejeitamos as práticas pecaminosas. Aquilo que o velho homem fazia, ele não faz mais a partir do momento que se converteu, a partir do momento que teve um arrependimento na sua vida. Aí o avivamento vem. Mas por vir muitos movimentos dos estrangeiros, de uma certa época para cá, tem vindo para nosso país também um certo tipo de movimentos, e às vezes alguns movimentos até muito estranhos, a qual a pessoa não tem vida, às vezes, com Deus, passa para pessoas no momento de cultuar,
como fosse um avivamento. Mas o avivamento é testemunho de vida. Se eu não tenho um testemunho de vida, se eu não tenho bom testemunho, como eu tenho um avivamento na minha vida espiritual se eu não mudei o meu comportamento? Será que alguém pode olhar para mim, para o presbítero Arilton Alves, e falar assim, eu vejo que ali tem um avivamento espiritual? Então nós temos que observar as pessoas, o mundo aí fora, o ímpio, até principalmente o ímpio, nos observa e nos respeita se nós verdadeiramente tivermos um avivamento em nossa vida. Por que que muitos crentes, muitas pessoas hoje não é respeitada? Porque não tem um verdadeiro avivamento de transformação na sua vida. Antes de receber o poder de Deus, precisa primeiramente ter uma vida diferente do mundo. Nesse trimestre estudaremos avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. No mundo, esse fenômeno espiritual é condições primárias para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que o movimento, ocasionais e uma necessidade de permanência para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, para nós enfrentar os desafios atuais, nós precisamos estar avivados. Eu preciso ter um avivamento sólido. Eu preciso ter uma vida espiritual sólida. Preciso ter um avivamento sadio. Porque se eu fico oscilando, hoje eu estou avivado, ou estou ali vivendo aquele momento, né, só de alegria, um momento de movimento, e quando eu chego lá no meu serviço, quando eu chego no estudo, na faculdade, no colégio, no serviço, ou na minha rua com meus vizinhos, eu tenho uma vida diferente daquele momento do movimento lá dentro da igreja, eu não estou convertido, não estou convertido de verdade, não tenho um avivamento íntegro na minha vida. Então eu preciso ter um avivamento na palavra de Deus, um avivamento espiritual na minha vida, que eu consiga pregar o evangelho através até do meu testemunho, através do meu avivamento que eu tenho com Deus. E a minha vida vai ser modificada, e alguém pode ser modificado, a sua vida modificada, se transformar através do meu bom testemunho de avivamento com Deus. Se eu não tenho uma vida de avivamento, como que eu vou pregar um avivamento se eu não tenho? Então precisamos pregar aquilo que nós temos, e não podemos, reforçando, não vamos confundir movimento com avivamento. Avivamento é pessoas transformadas. O que é avivamento? Primeiro ponto da nossa lição, que é avivamento espiritual. Vamos lá, vai estar passando para você uma imagem muito limpa, muito boa. Vou estar compartilhando com você esse material para te ajudar você na sua sala de aula, professor, superintendente da escola bíblica dominical. O que é avivamento espiritual? Primeiro, avivamento espiritual lugar de avivamento espiritual, é uma ação direta de Deus. Não é uma ação do homem. Não adianta querer eu ter uma ação, forçar uma coisa, né? Hoje as pessoas tomam, o homem em si, às vezes quer forçar dentro do templo, dentro das igrejas, um movimento, né? E dá algumas pessoas a entender como fosse avivamento. Então quem dá esse avivamento não é o homem, quem dá esse avivamento não é o cantor, não é o pregador, não é o tocador que vai trazer avivamento. Quem vai trazer o avivamento espiritual é a ação direta de Deus, tá? E para o homem receber esse avivamento, precisa ter um quebrantamento, tá? Precisa ter um quebrantamento. A palavra avivar vem do hebraico, né? Rig, significa ação de Deus para manter vivo, né? Para nós conseguir manter vivo. Eu acho que eu já falei aqui nas nossas aulas, por exemplo, o peixe, ele é criado, né? Ele vem da água, né? Vem da água. Se você tira ele da água, ele vai morrer. A árvore, ela é nascente
é direto da terra. Se você arranca uma árvore da terra, ela também vai morrer. Assim é a vida do homem. Nós temos o Espírito de Deus sobre nossa vida. E se esse Espírito sai do homem, perde essa comunhão, o homem também morre espiritualmente. Por isso tem muitas pessoas que perderam essa conexão espiritual e vivem numa vida de morte espiritual. Nós vamos estar falando aqui daqui a pouco a necessidade das pessoas, a nossa necessidade de nós ter uma vida avivada com Deus cotidiana. Fica comigo, não perca essa lição, muito boa. Logo daqui a pouquinho eu vou estar falando aqui as condições para ter um avivamento, tá? Nós vamos estar falando logo aqui na frente, nós vamos estar falando as condições para avivamento espiritual, se humilhar diante de Deus, orar, buscar conversão, ser convertido, tá? Ter um caminho preparado. Então a pessoa tem que ter uma vida modificada. O que é avivamento espiritual? O verbo avivar, das suas variantes, aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. O avivamento, o avivar, aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento existe várias palavras que a expressão de Deus para avivar, como o caso da palavra que traz a ideia de reacender a chama que se apaga. Quando fala de avivamento, nós olhamos para a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, vai falar assim, nós vamos ver que muitos viam a necessidade de ser avivado, tá? A necessidade da chama se acender de volta. Então essa chama precisa se acender. Vamos fazer uma comparação. Você pega um copo e pega uma vela e acende ela, e você vai pegar o copo e colocar em cima desse fogo. Aí vai abafar, não vai ter oxigênio, então esse fogo vai se apagar. Se você está vindo com o copo, você vê que a chama começa a diminuir, está acabando, diminuindo o oxigênio, você tira o copo, a chama de novo se acende. Assim também a vida espiritual nossa. Se nós deixar as coisas desse mundo nos abafar, vai tirar o desejo, vai tirar a vontade de ter uma vida espiritual. Mas quando nós percebemos que as coisas desse mundo estão começando a nos influenciar e tirar os desejos espirituais, antes de apagar essa chama, então nós começamos a buscar na oração, na palavra, ter conexão com Deus, a chama volta a acender de novo. Então o povo de Israel precisava sempre buscar esse avivamento. Aviva-me, Senhor, né? A tua obra precisa ser avivada. Mas para a obra de Deus ser avivada em nossa vida, eu preciso buscar na oração, no conhecimento e ter uma conexão com Deus. Segundo tópico do nosso primeiro ponto. Pré-condições para avivamento. Olha só o que vai dizer. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual, moral, pode ser pré-condições para o avivamento de Deus, disse o rei Salomão. O avivamento é necessário em caso de crise espiritual e moral, tá? Está lá em Gênesis capítulo 4, 26. O avivamento começou de volta com o filho de Adão, né, com Sete, se rompeu ali, houve aquela tragédia todinha na família, e depois começou de novo um avivamento com filho de Adão, Sete. Desânimo, tá? Nós estamos passando um momento de crise, às vezes espiritual, muitas pessoas deixando desânimo, desanimando de ir na igreja, desanimando de ler a Bíblia, desanimando de orar. O povo de primeiro orava mais, buscava mais, tinha um joelho calejado na oração, lia mais a palavra. Hoje as pessoas estão tendo tempo para várias coisas, menos para buscar os dons espirituais, menos para ser avivado. O pecado e esfriamento. Pecado e esfriamento. O que faz a pessoa, as pré-condições para o avivamento? Quando a pessoa sente necessidade, está passando uma crise espiritual, então ele vê a necessidade de estar buscando. Imoral, quando passa algumas coisas, situação moral, seja moral na família, no seu estado, seja no país, seja no mundo, está passando alguma coisa imoral,
e aí o povo começa a buscar mais a Deus, né? Principalmente quando às vezes está uma situação de um governo governando mal e tal, aí o povo de Deus começa a buscar mais a Deus, a necessidade de buscar mais. O que faz também o pecado? Quando a pessoa peca, aí vem o esfriamento. Então a pessoa vê a necessidade. A pessoa tem uma foto de um homem ali sentado, desanimado, sem rumo. Geralmente, quando a pessoa perde a comunhão com Deus, perde essa conexão, ele fica desanimado, fica sem ânimo para fazer nada, fica desamparado, sente sozinho, sente mal, sente abandonado. E às vezes nós espirituais precisamos ajudar uns aos outros para avivar também, né? Ter um avivamento espiritual na vida dos irmãos. Visão geral desse primeiro ponto vai dizer assim, né? Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Então, quem pode trazer esse avivamento é somente Deus. E vocês, professor, você estudante da escola bíblica dominical, ter os cuidados, né? Ter aquelas cautelas para não ficar preso em dons espirituais, né? Começar a trazer só sobre os dons espirituais, mas trazer a necessidade, o que faz ter uma necessidade espiritual de avivamento na vida do ser humano. O que traz esse avivamento? Arrependimento, transformação de vida, busca, né? Oração, na consagração, na comunhão com Deus e deixar as abominações desse mundo e se conectar com Deus de verdade. Ter uma vida transformada, ter uma vida diferente do mundo. Aí você vai ter um avivamento, vai voltar a ter profecia, vai ter línguas, sim. Mas o avivamento espiritual não é só línguas estranhas, o avivamento espiritual não é só falar em profecia, o avivamento espiritual não é movimento. O avivamento espiritual é ter vida saudável com Deus, avivamento espiritual é ter fruto do Espírito. Tá? Primeiro ter fruto do Espírito, para depois ser avivado. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre as condições para o avivamento espirituais. Quais as condições para o avivamento espiritual? Vamos ver? A crise gera muitas coisas que esfria o amor e o ânimo dos filhos de Deus. Vejam essas coisas, olha só, vejam essas coisas. Medo, tá? Quando a pessoa tem uma crise espiritual de um avivamento, as condições medo, revolta, pessoas ficam revoltadas com Deus, ficam revoltadas com a palavra, ficam revoltadas com o pastor, ficam revoltadas com o líder, e revolta, blasfema, alguns costumam até blasfemar, desespero. Por causa disso, o avivamento é necessário. É necessário ter um avivamento espiritual às pessoas que estão nessas condições. E essas pessoas que estão nessas condições, aí entra a ação daquele que está avivado para ajudar aquele que está frio, aquele que se esfriou, aquele que perdeu o desejo. Então é papel nosso de agora ter uma boa atitude, uma ação para ajudar os fracos na fé, os desanimados, aquele que está revoltado. Mas para isso nós precisamos ter um avivamento espiritual e pedir sabedoria a Deus para nós conseguir chegar até essa pessoa. Aleluias. Glória a Deus. Vamos falar humilhação diante de Deus. Humilhação diante de Deus, irmão, não é que Deus quer que veja você, ele vai ter que se humilhar, se ele quiser ser abençoado, tem que se humilhar. Não, é porque, olha só isso aqui. Deus quer que a pessoa se humilhe, que ele reconhece que ele está errado. Deus quer que o homem reconheça que ele errou, porque Deus não se afasta do homem. É o próprio homem que se afasta de Deus. O culpado de nós perder o temor, perder os desejos espirituais, perder a visão espiritual, se esfriar espiritualmente, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós precisamos nos culpar por nós estar com a vida fria, uma vida sem desejo de buscar as coisas de Deus. O homem tem tempo para tudo. Já levanta, a maioria das pessoas já levanta com o celular na mão, olhando o que chegou no WhatsApp, olhando o que chegou no seu Instagram, olhando o que chegou nas suas redes sociais, mas esquece de primeiro buscar o reino do céu. E a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça das mais coisas serão acrescentadas. Aleluias.
Condições para o avivamento. Humilhar diante de Deus. Primeira condição para ser renovado por Deus é a humilhação. 2 Crônicas 7:14. Vamos lá. Olha só o que fala 2 Crônicas 7:14. Está na nossa lição, está no textuário. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. O que significa a palavra humilhar? Ela vem do hebraico, né, que fala caná, significa se colocar em sujeição, ser sujeito às coisas de Deus, reconhecer, chegar para o Senhor e orar, pedir ao Senhor, Senhor, eu reconheço que eu sou errado, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu dependo, eu sou dependente de Ti, sem a Tua presença eu não faço nada. Reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Criador, né? Então o homem precisa reconhecer, porque o homem é mau. Não adianta que o homem é mau de coração. Se Deus não colocar essas condições para o homem, que ele precisa se humilhar para falar com Deus, para receber o poderio de Deus, o homem da pouco está querendo mandar em Deus. Tá? Ao invés do homem receber a ordem de Deus, daqui a pouco começa o homem querer dar ordem para Deus. E tem muitas pessoas que vão orar e começam a querer dar ordem para Deus. Por isso que Deus já coloca aqui, se o meu povo clamar pelo meu nome, se humilhar, se converter, oh glória, aí será bênção. Que é sujeito a agir de Deus, por ele será fortalecido. Olha só, então se colocar em sujeição, sujeito ao agir de Deus, que se colocar a sujeito ao agir de Deus, por ele será fortalecido. Então eu estou ali sujeito ao agir de Deus. Não é o meu próprio agir, sim o agir de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Terceiro, orar e buscar a face do Senhor. Olha só, humilhar é a condições eterna que deve levar o crente à prática de oração. Muitas pessoas perderam essa prática de oração. As pessoas hoje não querem mais orar às vezes. Ou ora que não dá tempo nem de doer um pouquinho o joelho. Não queima nem um pouquinho o joelho para orar. Nós precisamos ter essa conexão com Deus. A oração revela duas coisas que são. Primeiro, o espírito submisso. Está lá em João capítulo 4, 24. Ser submisso. Ninguém quer ser submisso a Deus. Segundo, interesse em procurar a Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Interesse em procurar a Deus. As pessoas estão perdendo o interesse de buscar a Deus. Aí quer chegar a ter um movimento dentro do quatro paredes, fazer um movimento ali naquele momento, mas no seu dia cotidiano não quer buscar a Deus. Não tem interesse em buscar a Deus, só tem interesse naquele momento. Para nós ter uma vida avivada, não é viver de momento, é viver permanente com Deus, ter uma comunhão permanente com Deus, firmada em Cristo. C, a palavra buscar de Isaías 55, 6, vem do hebraico dará, o significado pisar com os pés na direção de Deus. Olha, isso aqui é interessante. As pessoas querem pisar com o seu pé em direção de qualquer coisa, mas menos, às vezes, na direção de Deus. Né? Essa palavra aqui, ó, pisar com o pé na direção de Deus. Isaías 55, 6. As pessoas têm que ver qual direção que você está pisando, qual a direção que o seu pé está indo. Então precisamos observar bem isso. Todo que caminha para a oração estão indo literalmente ao encontro de Deus. Atos dos Apóstolos 3:10. Todas as pessoas que caminham na oração estão indo literalmente ao encontro de Deus. Então, a conexão para conversar com Deus é a oração. O conhecimento da palavra é nós lendo as Escrituras. Então, é esses que são os caminhos para ter um avivamento. A oração, que é a conexão direta com Deus, e no conhecimento da palavra. Aleluias. 4, conversão sincera dos pecados. Isso que precisa também. Não é remorso.
Lá na aula, nas minhas primeiras 5 aulas do meu canal, você vai ver lá sobre o arrependimento. Então tem uma diferença sobre o arrependimento sincero e o remorso. O remorso, eu falo lá, o remorso é aquela pessoa chora pelas consequências que vai acontecer pelo seu pecado. Quando a pessoa se arrepende, tem um arrependimento de verdade, ele chora porque ele pecou, porque ele errou, transgrediu a palavra de Deus. Então ele chora por arrependimento, por ele ter pecado. O remorso ele chora pelo que vai vir, pelas consequências do pecado. A palavra arrependimento vem do grego metálico, significa mudar de mente, dar meia volta. No que eu fazia, eu dou meia volta agora, eu não vou fazer mais. Eu não posso ir mais no baile. Eu não posso mais tomar uma cerveja. Eu não posso beber mais bebida alcoólica. Eu não posso mais ter essa prática agora de pecado. Eu não posso ficar jogando jogo de azar. Eu não posso andar, às vezes, armado. Eu não posso... O que eu praticava lá no mundo, agora eu dou meia volta e não faço mais. É isso que precisamos fazer. Nos trilhar no caminho certo que nos leva ao céu. Porque para mim chegar até o céu, eu preciso estar avivado todo dia. Não é um avivamento no culto, numa festa, numa campanha de avivamento. Não é eu ser avivado na campanha de avivamento. Esse avivamento é transformação de vida e ter comunhão com Deus todos os dias. Por onde eu andar, por onde eu passar, eu preciso ter uma vida modificada, transformada em Cristo Jesus. Aleluia. Todos que mudarem suas mentes e abandonaram as práticas pecaminosas serão vistos por Deus como pessoas convertidas e serão renovadas por Deus. Então, eu tendo uma mudança de vida, eu vou ser reconhecido e vou ser visto por Deus, né? E a minha vida vai ser renovada por Deus. Quem vai renovar a minha vida é Deus. Aleluia. Romanos 12, versículo 2. 5. Um caminho preparado. Olha só isso aqui. Um caminho preparado, né? A crise, por ser pré-condições para o avivamento, a crise na vida da pessoa, quando ele passa por tormenta, passa por dificuldade, passa por luta, financeiro, familiarmente, condições, situações na nação, condições na escola, condições no serviço, passa uma crise, é o momento para a pessoa despertar e buscar o avivamento. Porque o ser humano geralmente é assim, ele espera as coisas acontecer para ele depois buscar Deus. Bom que nós fizéssemos como Daniel fez. Antes de acontecer a crise, ele buscava já a Deus. 3 vezes ao dia já tinha comunicação e comunhão com Deus. Tem pessoas querendo buscar comunhão com Deus, buscar Deus, pagar um preço quando as situações apertam. Então eu quero deixar aqui um conselho para nós nessa lição, não esperar as coisas, o tormento vir, não esperar a crise vir para nós avivar. Aviva a tua vida que é tempo agora e antes da crise chegar. Certo que aqui fala que o caminho preparado é a crise, para a pessoa buscar um avivamento com Deus. Mas bom é aquele que busca o avivamento com Deus antes da crise bater na porta dele. Glória a Deus. Vamos relembrar das condições para o avivamento. Primeiro A humilhação diante de Deus. B, a oração. A parte C, abandono do pecado. Tem gente que quer ser avivado, quer profetizar, quer colocar a mão na cabeça das pessoas, orar, quer falar em línguas, mas não teve um abandono ainda, não teve um abandono do pecado. Então, preciso nós abandonar a prática velha e ter uma vida nova para nós ser avivado. Parte de arrependimento e conversão. Com essas condições atendidas, o crente receberá de Deus o verdadeiro avivamento. Então, para mim receber o verdadeiro avivamento, primeiro eu preciso se humilhar diante de Deus, reconhecer Ele como meu Senhor, como meu Criador. Oração, abandono do pecado, arrependimento e conversão. Aleluia. Com essas condições, nós vamos ter um verdadeiro avivamento. Quer saber aonde? Isaías 41, versículo 10. Visão geral desse segundo ponto diz assim: as condições para um avivamento espiritual passa por uma crise, pela humilhação diante de Deus e oração, busca a face do Senhor e o arrependimento dos pecados. Aleluias, glória a Deus. Então nós precisamos
ter uma vida diferenciada do mundo. Não existe avivamento eu andar de braço dado com o mundo, com as coisas deste mundo. Eu preciso ter uma vida separada com Deus para me ter um verdadeiro avivamento na minha vida espiritual. Chegando já na reta final, terceiro ponto da nossa lição, a necessidade de um avivamento espiritual. Olha a necessidade, vamos lá? Primeiro subtópico do terceiro ponto é a situação espiritual de Judá. O povo de Judá desobedeceu a Deus, advertiu, mas eles não se arrependeram. O povo lá de Judá desobedeceu a Deus, Deus advertiu ele, mas eles não se arrependeram. Está lá em Amós, capítulo 2, versículo 5, e o capítulo 3, versículo 6, Isaías 6, 11, 8 e 7. Aí por isso houve a destruição do templo, a destruição do povo, 30% do povo morreu de fome, 30% do povo morreu à espada, o povo foi levado ao cativo, ficaram lá, né, sendo escravo, tudo porque o povo desobedeceu a Deus, né, e Deus se advertiu o povo, Deus advertiu o povo, e mesmo assim não houve arrependimento. Então está acontecendo muito disso também, nós estamos vivendo épocas na nossa vida que o povo está precisando se arrepender de verdade. Não adianta nada gritar alto, falar alto para a rua fora e tal. Às vezes criticamos nosso prefeito, criticamos o vereador, criticamos o governo do estado, criticamos o senado, os deputados, criticamos o presidente, mas não oramos pela nossa nação, não oramos para Deus ter de misericórdia do nosso povo, para colocar líder lá, né, pessoas boas, que nos representa a nós lá. Aí depois que as coisas acontecem, só sabemos às vezes ir para redes sociais e espraguejar, desabafar, falar as coisas que não deve, mas esquecemos de buscar, de orar pela nação, o nosso povo ser avivado. Sabe o que está precisando em nossa nação? Nossa nação está precisando de um avivamento de verdade, de transformação de vida. A pessoa aceita Jesus, quer continuar a vida do mesmo jeito. A pessoa não quer ter um avivamento, mas não quer ter uma comunhão com Deus na palavra de Deus. A maior profecia na vida do homem é a palavra de Deus. A Bíblia se interpreta a própria Bíblia. Não adianta eu querer inventar interpretação aqui na Bíblia. O que nós precisamos fazer é ler, entender e ter uma vida avivada. Para mim entender e compreender a palavra de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Porque senão eu só vou ler e vou interpretar do meu jeito. Aquilo que faz bem para mim. Aquilo que eu vejo que falou comigo me espinhou, eu acho que lá eu vou interpretar de forma diferente. Então nós temos que interpretar a Bíblia como a Bíblia é. A parte B, devido ao esfriamento, Deus permitiu a destruição do templo e a morte. Né? Você procura Ezequiel 5:12, Jeremias 38, e você vai ver o sofrimento que teve a destruição por desobediência. A situação espiritual de Judá. Deus resolve avivar a sua obra e usa Ageu, Zorobabel, governador, né, e Josué, sumo sacerdote, para reconstruir o templo. Deus vai lá e usa para situação espiritual de Judá. Agora Deus usa para avivar a sua obra, usa Ageu para profetizar, usa Zorobabel para reconstruir o templo e trazer a glória de Deus para o templo de novo. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu 2:9. Segundo tópico do nosso terceiro ponto da nossa lição. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Vamos lá? Parte A. Deus usa quem ele quer, como ele quer, e ninguém pode questionar. Romanos 9:20. Deus usa quem ele quer, no momento, no dia que ele quiser, e nós não devemos questionar isso. E às vezes há muito questionamento, né? A quem Deus está usando. Deus usou uma pessoa lá, né? Ímpio lá, usou uma pessoa e abençoou, prometeu promessa para ele, abençoou, e ele foi usado por Deus para tirar o povo do cativeiro. Deus usou o rei persa, Ciro, ainda chamou de seu ungido, Isaías 45:3. Por meio de Ciro, os servos de Deus, o povo voltou para Jerusalém e o templo foi reconstituído e houve grande avivamento. Então, às vezes, Deus usa os meios de pessoa até ímpio
para trazer o avivamento de Deus no meio do povo. Você vê que Deus usou uma pessoa, um rei, e abençoou ele, né? Deus chamou de ungido, para trazer o povo de volta a Jerusalém, e o templo foi reerguido de novo, foi construído de novo, e houve grande avivamento. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. O avivamento espiritual deve ser constante na vida do crente da igreja. Epa, olha que maravilha! Então, o avivamento na vida do crente tem que ser constante. Na vida do crente da igreja tem que ser constante. Então, olha só, não é um avivamento para festividade só. Ah, trouxe um pregador de fora, um cantor de fora, e a igreja se alegra, e avivamento. Às vezes, será que é um avivamento ou é um movimento? Os crentes estão tendo avivamento espiritual todos os dias? Como está sendo o cotidiano dessa pessoa? Alguém pode olhar e se espelhar e falar assim, nossa, eu quero ter uma vida espiritual como aquela irmã, como aquele irmão, como aquele jovem, como aquele adolescente? Ou será que fala assim, nossa, dentro da igreja é crente, lá no mundo não é, pior do que eu. É triste para um pastor, para um professor de escola bíblica dominical, quando houve uma situação dessa. Fala assim, nossa, aquele irmão da sua igreja, lá dentro da igreja, ele pula, sapateia, fala as línguas estranhas lá, mas aqui fora ele é pior do que eu. Isso é o quê? Quer dizer que a pessoa não tem comprometimento com a palavra de Deus, ele não está convertido de verdade, porque quando a pessoa é convertida de verdade, por onde ele andar, ele tem testemunho de vida. O Filho de Deus deve lutar contra as friezas e mornidão e o comodismo. Nós precisamos lutar contra, não tem negócio de ser meio crente, meio cheio, a pessoa tem que estar avivado. Ser frio, ser morno, ter uma mornidão, desânimo, né? Comodismo, tem muitas pessoas vivendo no comodismo. Então nós não podemos viver no acomodismo. Parte C, somente desejando o avivamento, o povo de Deus andará de glória em glória, e renovando a cada dia, 2 Coríntios, capítulo 3, 18, 2 Coríntios 4, 16. Então, eu preciso desejar. Você, meu ouvinte, você que está no meu canal, você precisa desejar esse avivamento espiritual na sua vida. Precisa ter um desejo de ter um avivamento, porque quando nós temos o avivamento, a nossa vida é modificada, minha vida é diferenciada do mundo. Eu não ando mais conforme o mundo anda, eu ando agora conforme a palavra de Deus me encaminha. E eu preciso andar de acordo com a palavra. Aleluias. Visão geral dessa terceira parte, como o avivamento era uma necessidade, o povo de Israel, nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Assim como no Antiga Aliança, no Antigo Testamento, teve aqueles momentos que eles precisavam ser avivados, o avivamento espiritual, o avivamento de Deus precisava voltar para o povo. Assim também é na igreja de hoje. A necessidade que nós vemos, essa lição, esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, vem na hora muito boa, porque eu vejo a necessidade da igreja ter um avivamento de verdade e ter comunhão com Deus e nós mostrar que nós somos diferentes do mundo, que nós somos convertidos em Cristo Jesus. A conclusão da nossa lição: quando o povo de Deus encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está apagada. Então a vontade de Deus é reacender essa chama que está apagada, mas para isso eu preciso me despertar e ter esses desejos também de estar avivado com Deus. Eu quero dizer que também que a pessoa que está com a sua chama apagada, ou quase apagando, quando tem uma festa, quando tem uma campanha de avivamento, é o estupinho que a pessoa tem ali para ele começar dar um pontapé na sua vida espiritual e ser avivado a partir daquilo ali. Porque às vezes uma chama que está apagada, então também quando o pastor faz uma campanha na igreja, uma festividade na igreja, o avivamento com os irmãos que está ali, avivado, tá? Não é um movimento, é avivamento dentro da igreja, aquele que está com a frieza espiritual vai ser as condições que ele vai achar, vai encontrar para ele reacender a chama que está apagada ou quase apagando e ter um avivamento e uma mudança de vida a partir daquilo ali.
Eu conheço pessoas que a partir de uma festividade, a partir de uma campanha de avivamento, pessoas foram modificadas, foi transformada e estão avivadas até hoje, né, na palavra de Deus. Trouxe o avivamento de volta para a sua vida. Quem sabe que às vezes é isso que está faltando em você. Você chegar nas condições de um lugar, de um ambiente que vai te fazer bem e vai trazer aquela chama de volta ardendo no seu coração. Mas aí não adianta também sair de lá só no momento, sentir aquela alegria e depois deixar a chama apagar. Quem precisa manter a chama acesa é você mesmo. Como? Aquela simulação que eu fiz do copo. Quando estiver querendo vir as coisas desse mundo abafar, para tirar o foco, tirar o fogo, você pegar e espantar, tirar ele de perto de você e trazer mais a palavra de Deus e a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Conclusão, fala assim, ó, Jesus falou que nos últimos dias, essa conclusão não está na revista, tá? É uma conclusão minha aqui, que vou estar compartilhando com você. Jesus falou que nos últimos dias, o amor de muitos iria esfriar. E a igreja precisa manter a disciplina espiritual e buscar o Senhor a fim de manter a chama acesa. Essa é em constante avivamento. Somente dessa forma iremos manter o amor de Deus acima de todas as coisas. Para me manter. Então o que precisa na sua vida, precisa na minha vida, é manter essa chama acesa. Que Deus abençoe você. Você que ouviu a minha aula, que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Dá um joinha ali, um like em gostei, compartilhe com outras pessoas. Aqui é um resumo para ajudar os irmãos. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, compartilhe com outras pessoas também. Próxima aula da nossa lição, nós vamos estar passando aqui também, muito boa segunda aula, né? Vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento, tá? Não perca essa aula também. Vou falar sobre aqui o avivamento do Antigo Testamento, tá? Que as pessoas precisavam se esforçar para buscar um novo avivamento na vida dele, tá? O panorama do avivamento do Antigo Testamento, a confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Então nós vamos falar coisas muito boas aqui. Quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, feliz 2023, que Deus abençoe vocês, toda a sua família, que seja bênção a sua vida, e que você se afasta cada dia, que nós se afastamos cada dia desse mundo pecaminoso e se aproximamos mais da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus.